que é mais difícil do teu ponto de vista? Uma pessoa que está com câncer terminal, ela já fez tudo o que tinha para fazer, mas não deu em nada, ela vai morrer, amanhã ela vai morrer. Ser curada, ou uma pessoa que ela está com uma dívida de R$1.000, pagar essa dívida, o que é mais difícil? Humanamente falando, a doença. Sobrenaturalmente falando, dá na mesma. A palavra do Senhor, essa grande ferramenta de ataque, de defesa, de construção, de restauração, esse é um livro de extremos. Quando nós falamos de extremidade, nós estamos falando de uma ponta a outra. Aqui contém N passagens, N histórias, acontecimentos extraordinários, que tiram, por menor que seja, a possibilidade de nós darmos qualquer tipo de justificativa para um fracasso ou para a derrota. Na Bíblia, o Senhor já deu vitórias, tanto a homens quanto a mulheres. O Senhor já usou pessoas jovens, assim como Ele já usou pessoas velhas. O Senhor já usou nações, cidades, países inteiros, assim como Ele já fez por intermédio de uma única pessoa. O Senhor já fez com que decretos que foram liberados para prejudicar pessoas específicas caíssem por terra, assim como Ele já levantou, criou leis para favorecer determinadas pessoas. O Senhor já fez com muitos, assim como Ele já fez com poucos. Então, mediante a nossa realidade, palavras como não tem o que possa ser feito, não tem como sair dessa, eu não consigo ver uma saída, então essa saída não existe, está tudo perdido, já foi, não podem existir no seu vocabulário, no nosso vocabulário. Até porque, falando da questão do tempo, idade, existem pessoas na Bíblia que muito jovens realizaram feitos incríveis, chegaram a posições extraordinárias. Então a idade não é uma desculpa. Pessoas de idade extremamente avançada, como Abraão e Sara, quando chega até uma determinada idade, as pessoas, elas acabam perdendo a capacidade de sonhar, porque um dos pensamentos que vem é mais ou menos assim: eu vivi tudo que eu tinha para viver, e vem o Senhor, em idade extremamente avançada, chama Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, querido, vou fazer algo grandioso, algo surpreendente. Quando parecia ter acabado, ali começou a melhor fase, uma nova história na vida de Abraão. O Senhor já usou tanto homens poderosos, quanto homens que não eram nada, que não tinham nada a oferecer. Talvez a tua estrutura não seja melhor, talvez você não seja de uma família conhecida, respeitada, talvez você não trabalhe naquele que é o lugar dos sonhos, talvez na tua empresa, você é o menor, é aquele que entra quieto, as pessoas talvez nem se dão conta que você está lá, e com esse tipo de pessoa, o Senhor já fez coisas extraordinárias. Então repita comigo: tudo é possível a quem?
Se você crê, Deus muda a tua história. Se você crer, se você não duvidar no seu coração, Ele te surpreende. O Senhor já alimentou multidões inteiras, assim como Ele alimentou pouquíssimas pessoas. Está escrito no livro de Eclesiastes, que não existe nada de novo debaixo do sol, tudo se repete. E no livro de 1 Pedro diz que existem irmãos como nós, em todo o mundo, passando pelas mesmas dificuldades, enfrentando as mesmas batalhas que nós. Então, se alguém venceu, repita comigo por favor, se alguém venceu, eu também vou vencer. Se existem pessoas que já chegaram no lugar que eu desejo chegar, se existem pessoas que já venceram o que eu desejo vencer, por que comigo seria diferente? Eu ainda conversava com uma pessoa, olha como que são as coisas. Na quinta-feira da semana passada, uma pessoa me mandou uma mensagem, dizendo assim: eu achei que esse final de ano, até pelas mensagens que vieram, eu ia entrar arrebentando. Eu achei que dezembro ia ser o mês da minha vida, eu achei que dezembro ia ser aquele mês que ia ficar marcado como o mês que literalmente o jogo virou. Quinta-feira passada foi que dia? Hoje é dia 18, quinta-feira passada 14, 15, por aí, né? É isso aí, para quem é amor de matemática. E ela disse: mas está tudo dando errado, as coisas não estão acontecendo, muito pelo contrário, alguns tipos de prejuízo começaram a acontecer. E eu disse assim para ela: dê a resposta certa. Dê a resposta certa. Mas o que eu faço? Querida, continua crendo, acreditando, buscando. Está fazendo a tua parte? Você consegue falar com toda a segurança para mim? Estou fazendo tudo o que eu tenho que fazer? Ela disse: sim. Eu falei: vai chegar. Antes de eu descer, eu estava respondendo o áudio dela. De onde ela menos esperava, 9 negócios apareceram para ela. Ela não tinha fechado nada, não tinha dado nada certo, e de repente o jogo virou. Tem uma frase que eu gosto muito, e eu já preguei essa mensagem mais de uma vez. A frase é a seguinte: com Deus as aparências enganam. Tudo pode estar caminhando para terminar de um jeito, e de repente o Senhor vira. Tudo pode estar caminhando para que você termine assim, e o Senhor de repente Ele pega, tira você e coloca você neste lugar. Tudo parece que vai terminar com grande dor, com grande fracasso, e vem o Senhor e nos surpreende de formas extraordinárias. A própria história da pesca maravilhosa. Aquele dia parecia que iria terminar com um dia de grande fracasso. O dia que eu saí para vender e não vendi nada, saí para pescar, não pesquei nada, saí para assinar contratos e não assinei nada. Até que o Senhor entrou no barco, e aquele que tinha tudo para ser o dia de maior fracasso, foi o dia do maior sucesso. A própria história da filha de Jairo. Parecia que Jairo ia perder o seu ente querido, a sua filha. Alguém a quem ele tanto amava. Pai, filho. Mas não terminou assim. Uma situação que parecia estar perdida, ele veio e mudou por completo. A história do paralítico do tanque de Betesda, 38 anos, depois de ter 38 anos vivendo a mesma coisa, é difícil acreditar que você vai viver algo diferente. E aquele homem viveu. O sobrenatural aconteceu. Então tudo pode dar indícios para que você termine esse ano como sendo um ano comum, um final de ano normal, natural, mas não dê como perdido. Deus ainda pode fazer muita coisa, e não só. Vamos juntos, repete comigo: Ele fará coisas inéditas, grandiosas na minha vida, no meu financeiro, na minha família, e em tudo aquilo que você estiver apresentando a Ele. Ele de repente Ele muda, de repente Ele faz, Ele surpreende, Ele opera. E qual que é o ponto de partida para isso? O nosso altar.
Que altar? Nós já pregamos sobre isso. Existem 2 altares: o altar externo e o altar. O externo é aquele que todos podem ver, o interno é aquele que somente o Senhor tem acesso. Preste bastante atenção, 1 Reis 18, a partir do versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias, repete comigo por favor, reparou o altar do Senhor, que estava o quê? Para quem se recorda dessa passagem, nessa época, estava sem chover há cerca de 3 anos e meio. 3 anos e meio sem água, 3 anos e meio sem colheitas, 3 anos e meio de seca, 3 anos e meio de escassez, 3 anos e meio de humilhação, de vergonha, de dificuldades. Em um determinado momento, quando o profeta Elias estava chegando em um determinado lugar, alguns homens viram ele e disseram: "Ah lá, o perturbador de Israel." E por que eles disseram isso? Porque eles atribuíram aquele momento difícil ao profeta Elias. E Elias disse: "Não, querido, o que está acontecendo não tem nada a ver comigo." E grande parte das pessoas tem essa mesma reação, tem uma grande tendência a terceirizar, culpar o governo, culpar pessoas, culpar familiares, ou no mínimo, só dizem assim: a culpa não é minha. Mesmo que não atribuam um terceiro de fato, com nomes, apontando o dedo, a culpa não é minha, eu não sei por que está acontecendo. E nessa passagem, eu não separei aqui, nessa passagem, foi onde houve aquela disputa entre os 450 profetas de Baal e Elias. E Elias disse o seguinte: se Baal é seu Deus, sirvam a Baal. Mas se Deus é seu Deus, então sirvam e busquem a Deus. E foi proposto um desafio: pegue 2 novilhas, vocês ficam com uma, eu fico com a outra, e detalhe, ele falou: escolham, para não ficar naquela assim, mas foi ele que escolheu, foi ele que fez. Não, escolham vocês, vão e façam primeiro. Nisso, vocês conhecem essa passagem? Aqueles homens fizeram tudo o que eles acreditavam ser o certo, passaram a manhã toda gritando, chamando o Senhor deles, o Deus deles, Baal, e chega uma hora que eles começaram a se cortar, começaram a se machucar, literalmente dando sangue por aquilo que acreditava. É assim, estavam na direção errada? Estavam, mas não dá para tirar que existia uma convicção dentro deles, uma convicção para o lado errado, mas existia. Eles fizeram de tudo, passaram aquele dia todo tentando e não deu em nada. Elias até tirou um sarro deles. Elias virou para ele e falou: talvez o seu Deus esteja dormindo, talvez ele esteja ocupado, talvez ele esteja tirando um cochilo, fazendo outras coisas. Aí chegou a vez de Elias. Qual foi a primeira decisão, o primeiro posicionamento dele? Repare o altar. Altar é lugar de adoração. Altar é lugar de intimidade. Altar é lugar de comunhão, relacionamento. E olha como que são as coisas. Elias, ele usou as mesmas pedras que estavam lá. Não foram pedras novas. Então o que existia lá, o que tinha nas mãos dele, o que ele poderia usar, foi o que ele usou, então não tem justificativa. Mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. É com aquilo que eu tenho que eu faço o que é preciso. Repita comigo, por favor: é com aquilo que eu tenho que eu faço o que é preciso. E nisso, Elias preparou aquele altar, ele orou ao Senhor, fogo do céu desceu. Depois que o fogo do céu desceu, tudo foi consumido, tudo, o altar, o sacrifício. Se recordam que água foi jogada no sacrifício para dificultar ainda mais? Só para você ver, quando se trata de Deus não existe dificuldade. Às vezes a gente tem o hábito de
julgar a dificuldade, mas pelas nossas capacidades. Não, para mim é difícil demais resolver. Querido, para Deus dá na mesma. Por exemplo, Paulo, o que é mais difícil do teu ponto de vista? Uma pessoa que está com câncer terminal, ela já fez tudo o que tinha para fazer, mas não deu em nada, ela vai morrer, amanhã ela vai morrer. Ser curada, ou uma pessoa que ela está com uma dívida de R$1.000, pagar essa dívida, o que é mais difícil? Humanamente falando, perfeito, humanamente falando, a doença. Sobrenaturalmente falando, dá na mesma. Mas o problema é que nós acabamos medindo a capacidade de Deus, muitas vezes, por aquilo que nós conseguimos ou não. Quando na verdade tem que desmembrar assim, coloca uma coisa de um lado e deixa a outra do outro. Não existe conexão. Deus pode o que eu não posso, Ele sabe o que eu não sei, Ele alcança onde eu não alcanço. Ele tem um poder que eu não tenho, Ele tem condições de fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Por isso nós precisamos reparar, reconstruir esse altar a qualquer custo. É a nossa intimidade, é zelo, é cuidado, é carinho. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Depois que Elias venceu esse desafio, ele foi orar, para que voltasse a chover. Quando ele começou a orar, ele foi a primeira vez, ele mandou o seu servo, o que aconteceu? Nada, ele voltou, e o servo disse: não vejo nada, meu senhor. E ele foi de novo, e voltou, e o que aconteceu? Um belo de um nada. E ele foi a terceira vez, voltou, e o que aconteceu? Muitos já teriam parado nisso, muitos já teriam se entregado. Imagina, você sai lá fora, São José do Rio Preto, a capital do calor, você olha lá, o sol rachando, o céu azul claro, não estou vendo nada, não vai chover de jeito nenhum. E na sétima vez, quando ele voltou, o que ele disse? Eu vejo uma nuvem do tamanho da... Imagine isso, ó, uma nuvenzinha. E olha como é questão de espírito, é como você recebe. Aprenda a comemorar as pequenas conquistas, as pequenas vitórias. Porque toda grande vitória, muitas vezes, vai começar com um pequeno sinal. Esse homem chegou dizendo assim: eu vejo uma pequena nuvem. Como que Elias recebeu? É tempestade. Muitos recebem, foi um cliente, e tem aqueles que recebem, nossa, é o começo da melhor fase da minha vida. Muitos assinam um único contrato, faz aquele acordo lá e tal, nossa, mas foi só um acordo. Mas existem aqueles que, caramba, é o começo de algo extraordinário. A mentalidade de Elias foi: é pequeno? Não, é grande, é extraordinário. E muitos, até pelo sentimento de ingratidão com os pequenos sinais que o Senhor manda, acabam muitas vezes fechando algumas portas por conta das reações. Um exemplo assim, tosco, bem esdrúxulo que veio na minha cabeça. Eu me recordo de um rapaz, um morador de rua, e pela aparência dele, com certeza usuário de droga, pela forma como ele estava. Uma vez estava eu, meu pai e minha mãe, nós estávamos no carro, e ele deu um sinalzinho, bateu no vidro ali, meu pai abriu, e ele pediu esmola. Nisso, eu não sei exatamente, não vou me apegar em valores, até porque eu não lembro quais foram as moedas que meu pai pegou, mas vamos com um exemplo, só para ter algo palpável. Meu pai, vamos colocar que ele tinha ali no console do carro 50 centavos. Ele deu 50 centavos para o cara. Sabe o que o cara fez? Pergunte para o meu pai um dia desses, quando ele estiver passando na igreja. Ele pegou a moeda e fez assim.
jogou dentro do carro. Existem pessoas que no dia a dia não literalmente jogam, mas têm jogado muitos acontecimentos, muitas portas, têm jogado muitas pequenas vitórias que poderiam se transformar em grandes vitórias. Acaba entrando muitas vezes, você passa aquela semana assim dificílima, não entrou uma alma na tua loja, não entrou uma pessoa na tua loja, e aí de repente chega uma pessoa só, uma só, você já está insatisfeito com os resultados, você vai lá e atende ela de qualquer jeito. O que o senhor quer? Vai levar? Tem embalagem. Mas existem aqueles que agarram, vê aquele pequeno sinal como o início da virada daquele dia, daquele mês, daquela semana. Então nós temos que tomar muito cuidado para não desprezar aquilo que hoje começa pequeno, para eu poder chegar nos lugares mais altos. Nunca se esqueçam que antes de José se tornar governador, ele se tornou governador da casa de Potifar. Antes dele administrar uma nação, ele teve que cuidar de uma prisão. A prisão e a casa de Potifar não era nada em comparação ao sonho que ele tinha tido lá no início. Talvez a realidade que você vive hoje é muito pequena perto daquele que é teu sonho, daquilo que queima dentro de você. Mas aprenda a ver como uma tempestade de bênçãos. Essa pequena nuvem é uma grande tempestade de vitórias, de conquistas, é o início da melhor fase da minha vida. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vai e olha na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi e olhou, não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias o mandou, volte para ver. Na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Elias, ele tinha um auxiliar junto com ele, esse servo. A Bíblia não fala o nome desse servo, mas ele tinha esse servo. Esse servo viu o fogo descendo dos céus, esse servo presenciou uma tempestade vindo depois de 3 anos e meio de seca, mas esse servo não se tornou o sucessor do profeta Elias. Quem foi o sucessor? Eliseu. Não era para ter sido Eliseu, era para ter sido esse servo. A própria história de Esaú e Jacó, não era para ter sido Jacó. Quem que era para ter sido? Esaú. A história de José, não era para ter sido José. Quem que era para ter sido? Rubem. Quem foi a primeira escolha como rei de Israel? Saul. Saul foi a primeira escolha. Era para ter sido um sucesso, era para ter sido extraordinário, mas se nós não honramos, não guardamos o nosso lugar, outra pessoa pode vir e ocupar este lugar. O lugar que eu não honro, o lugar que eu não respeito, o lugar que eu não cuido, o lugar onde eu não dou o meu melhor, eu posso acabar perdendo para outra pessoa. E não é que era para ser assim, mas as minhas escolhas fizeram com que fosse assim. Quem é chamado de o segundo Adão? Por que foi necessário um segundo Adão? Porque o primeiro falhou. Adão, lá de Gênesis, ele tinha tudo para ter sido o cara. Ele foi o primeiro homem a pisar na terra. Imagine que incrível. Sabe as coisas que você conhece, os nomes, os animais? Foi Adão que pôs o nome em todo mundo. Olha que extraordinário. Onde cada um morava? Ao pé da letra, no paraíso. Mas ele fracassou. Por isso foi necessário o segundo Adão. Por que foi necessário Davi? Porque o primeiro rei fracassou.
Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu posso estar do lado da pessoa certa, eu posso estar do lado do profeta, eu posso estar presenciando as coisas mais extraordinárias, mas quando chega a minha vez de fazer, a minha vez de realizar, a minha vez de alcançar, a minha vez de testemunhar, eu posso não agarrar as minhas oportunidades, eu posso não dar o meu melhor, eu posso dar a resposta errada, e eu perco aquilo que era para mim, sim. E olha que legal, antes da tempestade, antes da água, da chuva, o que veio primeiro? O fogo. A Bíblia diz que todos nós de alguma forma seremos provados, todos nós vamos passar pelo fogo. Primeiro vem o fogo, depois vem a chuva, que representa bênçãos, tempestade de bênçãos, o Espírito do Senhor. Primeiro nós somos provados, primeiro nós somos testados, primeiro nós literalmente somos amassados, somos preparados, lapidados, e dependendo das nossas respostas, nós ocupamos determinados lugares ou não. Olha o que diz aqui, e essa é uma passagem que de todo o meu coração, eu carrego ela no meu íntimo. É assim, não vou falar que esse é o meu versículo preferido da Bíblia, mas é um dos mais importantes, com certeza. Colossenses 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o, e não para, porque se nós olharmos para o homem, muitas vezes a gente vai fazer de qualquer jeito ou não vai querer fazer. Estou enganado? Estou errado? Quando você passa por aquelas pessoas que você tem a oportunidade talvez de ajudar, mas a pessoa foi uma que dá vontade de você fazer assim, ó. Lá atrás, né? Você já ficou com vontade de jogar tudo na cara. Lá atrás, quando eu precisei, né? Faça tudo como se fosse para o Senhor. Ame seu marido, ame a sua esposa como se você estivesse amando o próprio Deus. Faça para o seu patrão como se você estivesse fazendo para o próprio Deus. Faça para a sua equipe, para os seus funcionários como se fosse para o próprio Deus. Faça tudo como se fosse para o próprio Deus. Se você carrega isso na ponta da língua, se isso está gravado na tua mente, você repensa muitas coisas no seu dia a dia. Ô amor, você pode ir lá pegar uma água para mim? Nossa, criatura. Mas é para o próprio, como se fosse para o próprio Deus. Espera aí. Atenda as pessoas como se você estivesse atendendo o próprio Deus. Até porque, quando você começa a plantar o melhor, a Bíblia não diz que tudo que o homem planta isso ele colhe? Você planta o melhor, você colhe o melhor. Você planta diferente, você colhe diferente. Você planta o extraordinário, você colhe o extraordinário. José, ele era o 11º filho, entre 12 filhos. Vamos colocar uma lista, uma fila aqui de espera. A senha dele estava lá no final, mas por conta das suas escolhas, ele passou lá na frente. Moisés, ele não foi a escolha do povo para ser o libertador de Israel, mas foi a escolha a própria história de Jeremias também não foi a escolha do povo, mas foi a escolha a própria história de Pedro e os discípulos, o chefe da sinagoga local ali não escolheu eles, mas Jesus escolheu. Então se Jesus te escolhe, acabou, esquece. As pessoas podem tentar de todas as formas passar pessoas na sua frente, não tem como. Se lembra do pai de Davi, Jessé? Ele não veio e trouxe um filho, depois ele não trouxe outro filho, depois ele não trouxe outro filho, quase que ele estava empurrando o goela abaixo do profeta, é esse aqui, não, é esse aqui, não, é esse aqui, e o profeta, não é, passa, vai, porque o Senhor já tinha escolhido alguém. Então, mesmo que existam pessoas que estejam prestes
esteja perto de viver aquilo que você gostaria de estar vivendo, se Deus escolheu você, elas não vão, e você vai passar à frente de todas elas. Mas tudo isso é mediante atitudes, plantios de fé, mediante ousadia, coragem, é a capacidade de fazermos escolhas o tempo todo para vivermos o sobrenatural do Senhor. 1 Reis 17, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Algum tempo depois, o filho da mulher dona da casa ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu, vamos juntos, repete comigo por favor, o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é verdade. Essa mulher, ela venceu 2 batalhas, ela venceu a batalha da miséria, ela venceu, e ela venceu a luta contra a morte do seu filho. Para quem se recorda dessa passagem, quando o profeta foi chegando até ela, ele pediu de beber e de comer, e ela disse, não meu senhor, eu não tenho nada, o que eu tenho aqui para fazer é um pão, eu e o menino vamos comer, e o que ela disse depois? Vamos morrer, não tem o que possa ser feito. Você vê como que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente declara, né? Você vê? Não estava aqui nem separado, mas você vê, ela falou, nós vamos comer, vamos morrer. O menino morreu, é que o profeta depois trouxe de volta a vida, mas o menino morreu. Ela venceu a miséria, a luta contra a miséria, contra a fome, contra essa dificuldade, veio um novo problema, a enfermidade do menino, e ela também venceu essa batalha. Então entenda que quando se trata do teu relacionamento com Deus, você vence uma batalha, você vence outra, você vai andando de vitória em vitória, você vai crescendo, você vai avançando, você vai superando, você vai indo além, a tua história vai caminhando assim. É aquela frase que nós sempre falamos, de vitória em vitória e sempre para uma vitória maior, de glória em glória e sempre para uma glória maior. E tudo parecia estar perdido. A mulher já tinha feito planos de morte, ela já tinha decretado o fim, mas não foi o fim, assim como não é o seu fim. Repita comigo, não é o meu fim, é o começo da melhor fase da minha história de vida. Amém? Se coloquem de pé todos, por favor. Muitas vezes o que parece que vai acabar, não acaba. O que parece que vai faltar, não falta. O que parece que morreu para sempre, não morreu, voltará à vida. Mas por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Fogo. Ainda não chegou o momento, talvez, das tempestades de bênçãos. Fogo. Você está sendo provado. Na quinta-feira da semana passada, algo foi falado na reunião que eu fiquei muito pensativo depois, muito mesmo. Você vê que Deus muitas vezes, Ele permite que você venha passar fome, mas em seguida Ele vem e te alimenta. Ele permite que muitas vezes algumas coisas morram, mas o mesmo Deus vem e traz de volta a vida. Ele permite que muitas vezes você venha afundar, mas é o mesmo Deus que estende as mãos e te socorre. Mesmo que muitas vezes não pareça, Ele está aí junto com você. É que Deus, Ele é silencioso, quase que sorrateiro, Ele camufla. Tem hora que a camuflagem de Deus é violenta, você tenta enxergar Deus em tudo, você não enxerga em nada.
mas Ele está lá. Como eu sei? Pela fé. Pela fé Ele está lá. Pela fé eu sei que o Senhor está comigo. Sabia que para subir neste altar, eu costumo mentalizar algumas coisas antes do culto? Nós temos que entrar num processo de concentração grande ali, não importando qual é a mensagem. E quando eu estou no processo de mentalizar, eu digo assim: Senhor, quando eu começar a descer por aquelas escadas, que o Senhor esteja do meu lado do início ao fim. E aí eu consigo ver a cena, eu parado aqui atrás desse púlpito, e o Senhor aqui do meu lado. Humanamente falando, eu não estou vendo nada, mas pela fé eu creio que Ele vai conduzir tudo. Deus não tem um ponto final para você, e Ele não tem um pouco mais da mesma história. Ele tem um novo livro, um novo parágrafo, um novo tempo, uma nova história. Joel 2:21 diz assim: não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele dá a vocês chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Olha que lindo. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, devastador, devorador, cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Olha como está na Almeida. Repita comigo, por favor. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Como eu amo essa passagem. Como eu amo essa passagem. O Senhor tem um tempo de restituição. Restituições inacreditáveis acontecerão. Deus, Ele quer te honrar, Ele quer te favorecer. Feche os seus olhos, por favor. Ele não tem dor, não tem causa, Ele não tem calamidade, Ele não tem sofrimento, muito pelo contrário. Se tem alguém interessado em te fazer entrar no descanso, se tem alguém interessado em te dar alívio, mais do que qualquer um, mais até do que pessoas que te amam, é o seu Deus, porque ninguém te ama como Deus te ama. Ele tem olhado para vocês, Ele tem ouvido os seus clamores, assim como o Senhor ouviu o clamor de Elias, assim como o Senhor respondeu as orações de Elias, Ele está pronto a responder a sua oração, e é nessa tarde. Então eu gostaria que neste momento, você entrasse em oração, dizendo: meu Deus, eu creio, esse não é o meu fim, eu creio que não é o meu fim, eu creio que não é o fim da minha família, eu creio que eu não vou terminar mal, eu vou terminar muito bem, eu não vou terminar debaixo de sofrimento, eu vou terminar debaixo de vitória, eu não vou terminar humilhado, eu não vou terminar envergonhado, eu não vou terminar esse ano endividado, eu não vou terminar esse ano debaixo de humilhação, de tristeza, de angústia, eu não vou terminar esse ano no pó, não, muito pelo contrário, eu vou terminar esse ano por cabeça, eu vou terminar esse ano por cima, eu vou terminar esse ano crescendo de uma forma surpreendente. Declare, mas não duvide no seu coração, o Senhor sempre teve poder e sempre terá o poder necessário para mudar a tua história. Então não trate como fim, o ano ainda não acabou, em 2 semanas o Senhor pode fazer muita coisa na sua vida, ou melhor, em 2 semanas Ele pode fazer tudo na tua vida. Não é muita coisa, é tudo. Ele
pode mudar tudo, Ele pode transformar tudo, Ele pode reverter tudo, Ele pode fazer o impossível acontecer. Então declare, fale: meu Deus, eu não sei de que jeito, eu não sei de que maneira, mas eu sei que o azeite não vai acabar, não vai faltar farinha, não vai faltar provisão, não faltarão clientes, não vai faltar trabalho, não vai faltar vendas, não faltará contratos assinados, não vai faltar crescimento, não vai faltar nada do meu faturamento, não vai faltar nada nas minhas comissões, não vai faltar nada. Comece a declarar o que não vai faltar na tua vida nesse final de ano, o que não vai faltar. Declare, mas se encha de fé e de esperança, e diga com certeza, com convicção naquilo que você está falando. Eu vejo uma tempestade forte, eu vejo chuva de bênçãos, eu vejo, meu Deus, o teu favor chegando. Essa pequena nuvem, esse pequeno sinal é apenas o início de algo grandioso, de algo extraordinário, de algo grandioso que o Senhor vai fazer. Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar os seus resultados, Ele quer transformar a tua vida, Ele quer mudar a realidade da tua família. Ele não tem prazer no teu sofrimento, por isso Ele quer tirar você deste lugar, e é hoje, é nessa tarde. Você tem que se levantar com muita força, com muita ousadia, com muita coragem. Elias, ele deitou em cima do menino, não foi na primeira vez que o milagre aconteceu, não foi na segunda, foi depois de 3 vezes. Ele perseverou, ele insistiu, ele mandou o seu servo para ir observar se algo estava mudando. Não foi na primeira, não foi na segunda, não foi na terceira, não foi na quarta, não foi na quinta, sexta, mas somente na 7ª vez. Talvez pareça ser pequeno, mas veja como uma grande tempestade, veja como uma sequência de grandes boas novas que o Senhor vai liberar, grandes vitórias que vai chegar. Ele vai mudar, Ele já está mudando. Pela fé eu declaro, Ele já está mudando, Ele está transformando, o impossível já está acontecendo. Meu Deus, eu creio no teu poder, e a cada novo dia o Senhor não falha, e a cada novo dia o Senhor não falha, e a cada novo dia o Senhor não falha, e a cada novo dia o Senhor não falha. O Senhor nunca perdeu uma guerra, e não é agora que isso vai começar. O Senhor nunca perdeu uma batalha, e não é agora que isso vai começar. O Senhor nunca perdeu uma disputa, e não é agora que isso vai começar. Meu Deus, eu oro por cada uma dessas pessoas, e eu quero profetizar, meu Deus, essa segunda-feira não é uma segunda-feira normal, não é uma segunda-feira natural, mas uma segunda-feira extraordinária, de grande favor, de mudanças, reviravoltas vão acontecer. Eu declaro pela fé, meu Deus, se porventura existe algo paralisado, se porventura existe algo travado, meu Deus, que seja destravado, que essa paralisia desapareça. E eu profetizo, vai caminhar, vai caminhar, vai caminhar, a partir de agora vai caminhar, meu Deus, a partir de agora vai caminhar, meu Deus, a partir de agora vai caminhar. Pode não ter dado certo até então, mas a partir de agora vai dar certo. Ela vai tentar de novo, só que dessa vez vai dar certo. Essa pessoa vai tentar de novo, e dessa vez vai dar certo. Cada uma das pessoas que aqui estão, e cada uma das pessoas que estão nos acompanhando pela transmissão, elas vão clamar, mas dessa vez a resposta vai chegar. Meu Deus, eu creio, eu não sei de que maneira, mas eu creio que o Senhor vai nos surpreender, eu creio que o Senhor vai mudar o cenário. Meu Deus, as aparências enganam, pode parecer que essa pessoa vai terminar mal, mas ela vai terminar melhor do que nunca. Diga isso: a minha empresa vai terminar o ano melhor do que nunca, eu e a minha família terminaremos melhor do que nunca, o meu casamento terminará melhor do que nunca, eu vou ter o melhor final de ano da minha história, eu vou ter o final de ano de maior crescimento, de maior progresso, eu vou ter o final de ano mais estrondoso, poderoso, grandioso de toda a minha história. Eu vou contar o testemunho que eu ainda não tinha contado. Comece pela fé. Qual que é o testemunho que você ainda não contou, que você vai contar? Conte ele aí, você e Deus, já conte para Deus, comece a falar: meu Deus, já estou testemunhando que eu estou fechando o maior contrato da minha história de vida, eu já estou testemunhando que eu já estou abrindo meu negócio próprio, eu já estou testemunhando para o Senhor que eu vou pagar, já paguei cada uma das dívidas que eu carreguei até o dia de hoje. Pela fé, estou testemunhando a mudança da minha família, a transformação da minha família. Pela fé estou testemunhando, eu já fui curado, eu já venci
venci essa batalha, eu já venci essa guerra, eu já venci esses adversários, eu não vou perder, muito pelo contrário, se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Se o Senhor luta minhas batalhas, quem vai me impedir de viver o impossível? Com o seu propósito na sua mão, comece a declarar, fale: meu Deus, eu vou entrar no ano de 2024, mas esses problemas não vão me acompanhar, eu vou entrar no ano novo, mas os problemas velhos não vão comigo, eles não vão comigo. Hoje é a última vez que eu coloco os olhos nos meus pedidos e eu ainda vejo esses problemas, porque a partir de agora eles vão desaparecer. Eu quero desligar o problema número 1, eu quero desligar o problema número 2, eu quero desligar o problema número 3, e cada um dos problemas, cada um dos exércitos, cada um dos inimigos que estão parados na frente do teu povo, a partir de agora esses inimigos estão sendo derrotados, a partir de agora o impossível está acontecendo, a partir de agora o sobrenatural está acontecendo, pela fé. A partir de agora, meu Deus, grandes portas estão sendo abertas, portas de vitória, portas de conquistas. Meu Deus, eu oro pela fé, eu não sei o que está escrito em cada um dos projetos, mas eu sei o que está escrito na tua palavra, e na tua palavra está escrito que o Senhor é o Deus do impossível, o Deus do sobrenatural, o Deus que permanece o mesmo ontem, hoje e será eternamente, um Deus que não perdeu o poder, um Deus que não está velho, um Deus que não está fraco, não, muito pelo contrário, um Deus que vai te favorecer de uma forma extraordinária, um Deus que vai mudar a tua história por completo. Nós não estamos pedindo melhorias, nós estamos pedindo mudanças. Diga isso: meu Deus, tire o velho, tire os resultados velhos, e que a partir de hoje em diante, somente o novo, somente o extraordinário, somente o grandioso, somente o sobrenatural, somente o impossível. A minha vida vai andar de vitória em vitória, e sempre para uma vitória maior, de glória em glória, e sempre para uma glória maior. Declare assim como aquela mulher, ela venceu a luta contra a escassez, ela venceu a luta contra a morte. Comece a declarar: eu vou vencer luta atrás de luta, eu vou vencer batalha atrás de batalha, eu vou vencer cada um dos meus desafios, eu não vou perder essa guerra, eu não vou perder essa guerra, eu serei altamente favorecido, mudanças vão acontecer, o impossível vai acontecer. Meu Deus, eu não sei de que maneira, mas eu confio no teu poder, eu não sei de que jeito, mas eu confio no teu favor, eu confio na tua autoridade. É impossível que um justo clame de todo o coração e as coisas permaneçam da mesma forma, não, muito pelo contrário. Hoje Deus nos ajuda a romper, para aumentar a nossa capacidade. O Senhor está te capacitando para vencer cada uma das suas lutas, Ele está dando a você unção, poder para ir para um outro nível. Hoje é dia de vitória, hoje é dia dele te levantar. Deus está dizendo para você não temer, porque Ele está com você, Ele te fortalece, Ele te ajuda com a sua mão vitoriosa, Ele segura você, Ele é o seu Deus, a mão dele está sobre você. Não tenha medo, não duvide, Ele vai te favorecer. Dirija suas mãos para o lugar onde você precisa de vitórias e declare, fale: meu Deus, que haja uma diferença neste lugar, nesse lugar que eu perdi tantas vezes, eu vou passar a vencer, eu vou vencer. Onde eu fui humilhado por diversas vezes, eu serei exaltado, eu serei promovido. Nesse lugar onde eu passei momentos difíceis, eu vou viver o melhor momento da minha vida. Diga o nome da rua, o número, o bairro. Se é a tua empresa, diga o nome da tua empresa. Se você não tem uma empresa, apresente o endereço da tua casa, diga o seu nome. Se você precisa de uma definição judicial, apresente qual que é o lugar onde está correndo o teu processo. Justiça do trabalho, é no fórum, seja onde for, fale: meu Deus, envia os seus anjos neste lugar, anjos de guerra, anjos de vitória. Meu Deus, e mudanças vão acontecer. Meu Deus, vai promovendo, vai transformando, meu Deus, vai promovendo, vai provendo. Faça o impossível se tornar possível na vida dessa pessoa. Meu Deus, eu não sei quais são os lugares que elas precisam de vitória, mas eu sei onde nós temos que buscar a nossa vitória. A nossa vitória vem do alto, assim como Josafá, ele disse: eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para o Senhor. Nós não sabemos como vencer essa batalha, mas o Senhor sabe. O Senhor pode o que não podemos, o Senhor alcança onde nós não alcançamos, o Senhor muda tudo aquilo que nós não mudamos, o Senhor tem o poder ilimitado. Meu Deus, então vai mudando, meu Deus, vai mudando. Eu peço de todo o coração, vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando. Meu Deus, vai mudando.
mudando. Eu peço de todo o coração, vai mudando, vai revertendo, meu Deus, vai transformando, faça o sobrenatural acontecer, em o nome do Senhor Jesus. Senhor, eu não sei de que forma, eu não sei de que jeito, mas eu creio que o Senhor vai fazer. Meu Deus, eu creio e declaro pela fé, que cada uma das pessoas que aqui estão, e cada uma das pessoas que estão nos acompanhando pela transmissão, todas elas, ainda nessa semana, ainda nesse dia, vão testemunhar a sua glória de uma forma extraordinária. Eu creio que o Senhor vai fazer algo, meu Deus, para surpreender. Eu creio em restituições. Nós acabamos de declarar: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Então, meu Deus, restitua cada dia de tristeza, restitua cada dia de dificuldades, cada dia que o seu povo passou por momentos difíceis. Meu Deus, que essa restituição seja incrível, seja poderosa, seja estrondosa, que o Senhor venha te surpreender de uma forma incrível. Eu abençoo a sua vida, eu declaro, o sobrenatural vai acontecer, a partir de hoje. Tudo que não tinha dado certo, passará a dar certo. Tudo que não tinha fluído, vai fluir, em o nome do Senhor Jesus. Com seus olhos fechados, não diga nada. Assim como eu disse para vocês, que eu me vejo neste altar, com o Senhor do meu lado, abra os seus olhos da fé e veja o Senhor, e no lugar onde vocês precisam de vitórias, e vitórias acontecendo, mudanças acontecendo. Veja um lugar, onde você chorou tantas vezes, e talvez ninguém tenha ficado sabendo porque você não contou a ninguém. Se recorda daquele dia em que você esteve no seu quarto? Você chorou com a sua alma? E você dizia: até quando? Será que eu vou continuar vivendo isso? E parecia que ninguém estava te ouvindo. O Senhor estava. E Ele diz para você: eu me lembro de cada palavra, eu me lembro de cada declaração, eu me lembro do teu choro, mas o seu choro vai se transformar em grande alegria, o seu choro se transformará em riso. Isaías 41 diz o seguinte: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não tema, tão somente creia. Levante os seus projetos. Senhor, eu oro por cada uma das pessoas que aqui estão, eu abençoo a vida delas. Eu declaro que esse final de ano vai ser um estrondo, vai ser disparado, o melhor final de ano da história de vida delas. Elas vão se alegrar como nunca antes. Eu concordo com as suas vitórias, eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu declaro: o Senhor vai te surpreender, será algo inédito, grandioso, e o seu testemunho será maior do que jamais foi. Eu te abençoo, eu concordo com as suas vitórias, eu declaro: assim será, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em o nome do Senhor Jesus.